Então, se você tem interesse em fazer congelamento de pães, até mesmo em casa, eu quero fazer um pão para eu assar tal dia e receber uma visita com um pão bem quentinho. A gente vai explicar um pouquinho como funciona essa técnica e como você pode estar fazendo para aprimorar mais ainda e ter o seu pão congelado na sua própria casa. Hoje a gente vai falar de um assunto super interessante que muitas pessoas me perguntam e eu acho assim que é um assunto bem atual e que é a tendência não só na panificação, mas em várias áreas de alimentos, que é o congelamento. São as técnicas de congelamento dos alimentos. Então, antes da gente entrar mais especificamente na panificação, vamos entender um pouquinho o que é esse congelamento. O congelamento, ele nada mais é do que a solidificação da água presente naquele determinado alimento. Então, por exemplo, se eu vou congelar uma maçã, especificamente eu vou congelar a água que constitui aquela maçã. E que água é essa? Que água é congelada? É bom entender, quando a gente fala de água em alimentos, a gente não fala especificamente daquela água que a gente vê. Por exemplo, quando você mastiga uma maçã, você consegue ver aquela água presente naquele alimento. A mesma coisa a melancia, o mamão. E aí nós vamos para carne, leite, todos a gente consegue perceber a presença da água, certo? Então no alimento a gente tem basicamente, dois tipos de água. Água livre e água combinada. A água que a gente consegue congelar nos alimentos é o que a gente chama de água livre. É água disponível a reações. Então, quando eu congelo um alimento, qual é o meu objetivo? Fazer com que aquele produto tenha uma durabilidade maior, armazenar para utilizar depois. Então, quando eu congelo, eu indisponibilizo a água presente naquele alimento a reações adversas, como reações químicas, aqueles alimentos que passam por um processo de escurecimento, reações enzimáticas, reações microbiológicas. Então, todas essas reações que acontecem no alimento e levam a uma deterioração, no momento do congelamento é como se elas ficassem estáticas, né? E eu consigo fazer com que aquele alimento tenha uma durabilidade maior. Então, recapitulando, o congelamento é a solidificação da água livre que está presente no alimento. Então, a partir do momento em que eu tenho um abaixamento de temperatura, e aí a gente deixa um congelamento ideal mais ou menos numa temperatura de menos 18 graus, essa água solidifica, formam-se o que a gente chama de cristais de gelo. E aí que está o ponto principal do congelamento, é a formação dos cristais de gelo. Porque a partir do momento em que eu tenho a formação imprópria desses cristais, eu posso levar à deformação de um produto. Eu posso levar à perda nutricional excessiva de um determinado produto no momento do descongelamento, por exemplo. O que eu estou querendo dizer? Que a água presente no alimento, no momento em que eu tenho um abaixamento da temperatura e que eu formo uma estrutura que a gente chama de uma estrutura tetaédrica, essa estrutura formam os cristais. Esses cristais, eles, pela presença do que a gente chama de pontes de hidrogênio, eles sofrem um certo distanciamento. E aí é por isso que aquela jarra que você coloca, por exemplo, no congelador e ela racha depois que a água fica totalmente solidificada, é justamente por esse aumento de volume que acontece devido à presença das pontes de hidrogênio e o distanciamento das moléculas de água, formando essa estrutura tetraédrica. A mesma coisa acontece em um tecido. Quando eu falo em tecido, eu estou falando seja um vegetal, seja de origem animal, qualquer tipo de produto que você vá congelar, ele vai sofrer uma certa expansão. E esse é o detalhe do congelamento. Por quê? Se eu aplicar um congelamento, vamos imaginar, André, eu quero fazer um pão na minha casa e eu quero congelar esse pão. O meu congelador não pode estar lotado, né? Lotado lá vamos dizer, tem gente que congela e vai só jogando ali dentro do congelador, vai jogando. Aquela falta de circulação de ar que acontece, pode ser da forma até natural ali que aconteça, mas que o ar não consegue ficar entre os alimentos no momento do congelamento, faz com que esse congelamento seja muito lento. E o congelamento, quanto mais lento, pior é a formação desses cristais. É importante que a gente entenda que eu tenho o congelamento da água, mas que esse congelamento ele pode acontecer de duas formas. Eu tenho o congelamento lento e o congelamento rápido. Onde o congelamento lento se caracteriza pela presença
de grandes cristais de gelo. E esse é um problema dentro do congelamento dos alimentos, porque quando eu tenho a formação de grandes cristais de gelo, o que acontece? Os cristais realmente que têm a formação de pontas, eles vão crescendo e essas pontas vão furando, é como se furasse a parede do tecido, né, das células. E quando se tem a perfuração desse tecido, no momento do descongelamento, eu perco um líquido excessivo. Então, além de perder aquela água que está presente no alimento, eu perco a água do próprio tecido, da própria célula. E aí eu tenho um acúmulo muito grande dessa perda de água. Por isso que quando você vai descongelar, às vezes, uma carne, você vê aquela formação de uma poça muito grande. Nossa, mas de onde veio tanta água? Porque com certeza o congelamento que você aplicou foi um congelamento totalmente impróprio. Então é por isso que quando eu for congelar um alimento, eu tenho que me certificar que o meu freezer está limpo, que o espaço entre um alimento e o outro está devido para que o ar permaneça entre esse alimento e assim eu tenha um congelamento uniforme daquele alimento. Né? Tudo isso vai ajudar para um congelamento mais rápido. Congelamentos mais rápidos, eu tenho a formação de pequenos cristais de gelo. É claro que na indústria de alimentos, esse congelamento rápido, ele acontece realmente de forma bem rápida, onde os cristais são formados de forma bem minúscula. Por exemplo, o ultracongelador, que acontece em fração de segundos, quando ele congela, ele forma cristais que quase não deformam o tecido de um alimento. Por isso que é tão eficiente e é tão querido num processo de congelamento ter um ultracongelador. Só que na ausência de um ultracongelador, e tendo a presença de um freezer, a questão é a organização desse ambiente para o congelamento ser apropriado. Então vamos lá, congelamento lento, formação de grandes cristais. Formação de grandes cristais, perfuração de tecido, liberação de mais líquido. Eu vou tender a ter um produto descongelado mais ressecado. E além de ressecado, quando essa água é expulsa do alimento no momento do descongelamento, eu tenho perda de muitos nutrientes. Então é por isso que é importante entender essas técnicas de congelamento. Entendendo esses tipos de congelamento, a gente tem que entender que o alimento, antes de ser congelado, ele tem que passar por certos tratamentos, tá? Então eu tenho que entender como eu devo congelar aquele alimento para que ele tenha uma durabilidade maior. Essa durabilidade vem, por exemplo, em vegetais através do branqueamento, que eu vou ter, além da intensificação de cor, a rigidez do tecido, né? Eu vou ter várias características que são intensificadas para que aquele produto, no momento do congelamento, ele não sofra tanta interferência da formação do cristal de gelo. A mesma coisa acontece na panificação. Quando eu penso em congelar um pão, eu tenho que pensar o seguinte: será que eu vou utilizar a mesma receita, a mesma formulação, sabendo que o meu pão, no momento do descongelamento, ele vai perder bastante líquido? Aí é nisso que a gente deve se atentar. Então, quando eu penso em congelamento, o primeiro ponto, padronizar o meu pão para que ele passe por um processo onde eu sei que vai ter perda de líquido, onde eu sei que ele vai ter depois, de repente, um rompimento de tecido, algo desse tipo. Então, pensando nisso, existem dois pontos importantes dentro do congelamento de pães. Então, primeiro ponto no congelamento de pães, padronizar a receita. Geralmente as receitas que são padronizadas para produzir pães congelados, a gente faz uma redução de mais ou menos 6% de água. Então, aquela quantidade de água eu dou uma pequena reduzida, justamente para não ter tanta interferência no momento do congelamento. E um outro ponto, eu faço um aumento da quantidade de fermento. Geralmente um aumento em média 1/3 da quantidade de fermento da receita original. Por quê? Porque eu vou aumentar a quantidade de fermento. Lembrando que o fermento são micro-organismos, são leveduras. E essas leveduras, no momento do congelamento, elas vão sofrer algumas alterações. E essas alterações vão levar à perda de atividades. Essas atividades são justamente as que promovem o crescimento de um pão. Então, para que eu tenha uma garantia do crescimento do pão após o descongelamento, eu aumento a quantidade de micro-organismos ali naquela massa, fazendo com que esse pão cresça como deve no momento do descongelamento. E esse cuidado, ele é feito justamente
para a gente ter o produto final de qualidade como a gente espera. Andréia, mas vai ficar um sabor residual de fermento eu aumentando essa quantidade? Não, não vai ficar. Lembra que eu aumento a quantidade de fermento, mas que eu tenho uma perda muito considerável desse fermento no momento do descongelamento. Tanto é que no momento do descongelamento do pão, esse descongelamento nos 30 primeiros minutos, ele acontece sob refrigeração e eu vou ter perda de líquido. Depois desses 30 minutos ele refrigerado, aí sim eu vou descongelar. Mas vamos analisar todo o processo de congelamento para que você entenda e possa de repente fazer testes aí na sua casa e desenvolver o seu pão congelado. Primeiro ponto, padronizar a receita, tá? Enfatizando esses dois pontos, quantidade de água e quantidade de fermento. A quantidade de água, ela vai ser reduzida porque a gente tem que pensar o seguinte, quanto mais água no alimento, mais interferência ele vai sofrer no momento do congelamento. Quanto menos água, menos interferência. Então, quando eu reduzo a quantidade de água nesse pão, eu estou reduzindo também o percentual de interferência que pode ter na formação dos cristais de gelo. Então, por isso que é importante a gente fazer essa redução da quantidade de água. Vamos ao passo a passo do congelamento de pães. Primeiro ponto, padronizar a receita como eu expliquei agora. Segundo ponto, após a mistura, dos pães, faço a mistura normalmente, como tem que ser. Eu sigo para modelagem do pão. Os pães são congelados já modelados. Então, se for um pão francês, por exemplo, já faz todo modeladozinho, coloca nas bandejas e faz um fechamento dessas bandejas para que ela não fique exposta ao ar ali do congelamento, porque pode promover também ressecamento desses pães. Então algumas pessoas até mesmo fazem uma embalagem a vácuo. Se não for o caso de você ter, você pode fazer uma embalagem bem fechada para que não tenha tanta troca ali de ar com o clima do congelador. Depois de modelado, isso eu estou falando da massa crua. Depois de modelado, a gente congela. Esse congelamento ele vai ter uma duração, uma temperatura de menos 18 graus e vai estar congelando por mais ou menos umas 2 horas. Esse é o tempo de congelamento dentro de um freezer, a esta temperatura. Depois que ele congela, ele tem até mais ou menos 7 dias para ficar ali congelado e armazenado para que você possa fazer o assamento. O tempo de duração desse pão não vai ser tão longo, devido à presença considerável de micro-organismos que tem no pão, que a gente adiciona justamente para o crescimento. Outra forma também de congelar o pão é você pré-assar esse pão. Então você vai padronizar a receita, você vai fazer a mistura, vai modelar, vai assar até que ele alcance o volume ideal e que ele fique levemente marronzinho, levemente. Então você vai pegar esse pão ainda praticamente branco, vai deixar ele resfriar e depois congelar. Esse é o congelamento do pão pré-assado. Ou em pães de fermentação natural, por exemplo, é muito comum que a gente faça o congelamento de pães já assado, pães pronto. O pão ficou pronto, resfriou, eu quero comer esse pão daqui a 2 semanas para receber uma visita na minha casa. Eu congelo esse pão, deixo na geladeira, depois eu tiro e levo ao forno novamente, ele vai ficar crocante como ele era antes, no início do assamento. Então eu tenho essas 3 formas de assar o pão. É claro que para cada situação eu vou ter, no momento do descongelamento, situações diferentes. Em todas elas você vai tirar e deixar ele ficar pelo menos 30 minutos resfriando, descongelando sob refrigeração. No congelamento da massa crua, você vai ter uma liberação maior de água, justamente pela presença da água que não passou por cocção. E esse pão, depois dos 30 minutos, ele vai fermentar, vai ser cortado, os cortes que a gente faz, as incisões no pão francês, por exemplo, e depois ele vai ser assado. Então, todo o processo continua como comum. O que vai mudar é só esse intervalo do congelamento do pão. Então, o pão pode ser também congelado no momento que eu faço pré-assamento. Então, eu vou fazer todo o procedimento de mistura, de modelagem, de fermentação, aí vai ter os cortes, asso, faço um assamento curto, só praticamente para que ele alcance o volume dele ideal. E aí no momento em que ele alcança esse volume, tem um pré-assamento superficial, eu tiro, resfrio e congelo. Quando eu quiser consumir esse pão, eu vou pegá-lo do congelador
e vou deixar resfriar um pouco sob refrigeração e depois eu asso para completar o assamento do pão, e aí eu vou ter toda a crocância que eu desejo desse pão. No momento do descongelamento e que eu vou fazer um processo de fermentação, é importante eu acompanhar o crescimento desse pão para que ele não ultrapasse o tempo devido e também não seja um tempo curto. E algumas pessoas ficam até na dúvida assim, André, mas será que o pão vai fermentar quando sair da geladeira e tudo? Ele vai fermentar. A gente tem que entender o seguinte, o micro-organismo que está ali, ele sempre vai querer condições devidas para se desenvolver. Então, quando ele sai de uma situação de congelamento, que é uma situação que impede esse crescimento do micro-organismo, quando ele se vê numa situação própria de desenvolvimento, ele acelera esse crescimento e aí você tem a expansão devida do pão. O importante é ter a quantidade devida de fermento para que ele suporte todo esse processo de mistura, de congelamento, depois de descongelamento, e assim você vai ter sim um resultado bastante satisfatório. É importante entender que você pode congelar vários tipos de pães, mas é claro que os pães com percentual menor de gordura, eles vão ter um congelamento muito mais facilitado e até mesmo descongelamento. A gordura, no momento do congelamento, é como se ela solidificasse e ali naquele instante você tem, no momento do descongelamento, uma fermentação muito mais lenta, que pode não alcançar o volume desejado. Então, o congelamento de pães, ele é preferencialmente em pães com percentual de gordura menor, mas nada que impeça também o congelamento de pães amanteigados. Só que o tempo de congelamento, o tempo de descongelamento vai ser bem maior se comparado a outros tipos de pães. Quando a gente fala de pães com uma alta hidratação, a gente está falando também de farinhas que suportam essa alta hidratação. Então, é claro que a gente fala assim, reduz a quantidade de água. Ok, eu vou reduzir a quantidade de água em mais ou menos 6%. Então, esse 6% é equivalente para qualquer tipo de pão. Então, você vai fazer um pão que você precisa congelar. Você reduz essa quantidade equivalente à sua quantidade de farinha, a quantidade de água da receita, e você faz o congelamento. Alguns pães essa redução vai dar uma consistência bem mais firme, outros nem tanto, justamente por se tratar de uma massa que já é bastante hidratada. Mas a gente sempre pede que tenha essa redução em 6%, sejam de massas não tão hidratadas como de massas muito hidratadas. Mas o congelamento ele é permitido para qualquer tipo de pão. Em massas muito hidratadas, a gente recomenda até que vocês façam um pré-assamento desses pães, porque o pré-assamento vai controlar a quantidade de água e vai permitir um congelamento bem eficiente. Baixa atividade de água, congelamento mais longo e você não vai ter a interferência se esse pão fosse congelado de forma in natura, ou seja, produziu, modelou, congelou. A água estaria totalmente naquele pão, o que poderia promover uma alteração muito mais significativa do que o pão pré-assado ou até mesmo pronto. Eu vou te dar algumas dicas para te congelar o teu primeiro pão na tua própria casa. O que você pode fazer? Você pode iniciar o processo de congelamento com pré-assamento. Então vamos lá para as seguintes dicas. Você vai produzir o seu pão, você vai modelar e no momento depois da modelagem vai deixar ele fermentar e vai iniciar o assamento. Esse assamento ele vai ser um assamento suficiente para o pão iniciar uma coloração. Eu não preciso que esse pão esteja totalmente marrom. Eu não preciso que ele tenha formado totalmente a sua crosta, né? A sua superfície escurecida. Então, quando ele iniciar o processo de formação de cor, você vai desligar o forno, vai tirar esse pão do forno, vai deixar resfriar e vai colocar em uma bandeja e
enrolar com um plástico filme. Enrola bem para que a gente, após esfriar totalmente, enrola bem e deixa que essa forma fique dentro do congelador, né? E você tenha um congelamento total desse pão. Após mais ou menos uns 3 dias, você tira essas formas, deixa descongelar sob temperatura ambiente mesmo, e depois de 30 minutos, você vai e assa esse pão numa temperatura a temperatura que é recomendada para a receita do seu pão. E depois você me conta aqui nos comentários se deu certo esse seu primeiro congelamento de pães. E aí a gente vai para algumas dicas de tempo de congelamento. Quando se tratar de pães ainda cru, que você produziu e ele ainda vai fermentar, a gente aconselha que você deixe congelado por mais ou menos 7 dias, porque você pode ter algumas interferências devido à presença significante de micro-organismos nesse pão. Agora, se você for congelar um pão já pré-assado, um pão pronto, você pode ter aí pães de qualidade por até 90 dias. Então vamos lá para algumas perguntas e respostas que eu sempre vejo no assunto congelamento de pães. Então, uma das perguntas que se tem: qual tipo de fermento eu utilizo para que eu tenha um congelamento mais eficiente? E aí, congelamento utilizando o fermento biológico seco instantâneo, ele é um dos ideais, porque esse tipo de fermento, ele tem uma estabilidade muito maior se relacionado aos fermentos frescos. Então, o ideal é a gente utilizar esse tipo de fermento biológico seco instantâneo. Outra pergunta é: posso congelar pães com fermentação natural? Fica perfeito. Os pães de fermentação natural, eles apresentam geralmente se tratando de pães crocantes, né, apresentam uma crocância e uma retenção de água significativa. E mesmo após o congelamento, ainda assim você consegue manter boas características dos pães de fermentação natural. Inclusive, existem algumas padarias, umas pequenas padarias, que hoje já, além de comercializar os pães assados, né, comercializam também os pães congelados. Ou se vão fornecer para algum evento, algo desse tipo, fornece os pães congelados, onde a gente consegue fazer o assamento e resgatar toda a estrutura crocante, enfim, de um pão de fermentação natural. Uma outra pergunta é o seguinte: eu posso pegar meu pão de massa crua, congelado, e colocar direto no forno para assar? Não. A resposta é não. Por quê? Um pão de massa crua que passou por um congelamento, ele precisa passar pela etapa de fermentação. Então, se eu colocar ele direto do congelamento para o assamento, eu vou ter um pão pesado, eu vou ter um pão sem um sabor devido, eu vou perder boa parte da qualidade desse pão, justamente por não esperar o tempo de fermentação. Então, gente, para quem trabalha com comercialização de pães, pequenos pães ou até mesmo pães de fermentação natural, o congelamento ele é uma alternativa, e é uma alternativa que vem tomando proporções bem significativas, justamente por dar praticidade ao consumidor, se relacionado a pães já prontos que estão congelados, pães semi-prontos que estão congelados e até mesmo os pães de massa crua, que aí você vai ter só apenas um processo de fermentação. Algumas grandes padarias, inclusive, estão adotando as técnicas de congelamento, porque isso faz com que o número de mão de obra necessária numa área de produção seja reduzida, o tempo de produção também seja otimizado, porque aí você pode ter um dia de produção, 2 dias, 3 dias de produção e o restante apenas de assamento, de fermentação de pães. Então, além dessa proporção, nessas grandes indústrias de panificação, a gente vê que estabelecimentos pequenos mesmo, por exemplo, se você comercializa algum tipo de pão e você tem que fazer uma produção diária, de repente adotando técnicas de congelamento do seu pão pré-assado, do seu pão assado, você pode ganhar aí 2 dias de não produção de pães, onde você vai simplesmente trabalhar o assamento, o recheio ou algo desse tipo dentro da produção dos seus pães. Então essas foram algumas dicas de congelamento de pães. É claro que é um assunto bem técnico e que exige que você faça os seus testes em casa ou até mesmo na sua área de produção, que você busque maiores conhecimentos voltados para as técnicas de congelamento nas condições que você tem no seu estabelecimento. Lembrando que uma boa organização de um freezer é o primeiro passo para uma boa técnica de congelamento.
Então, se você quiser se aprofundar um pouquinho mais, ou quiser tirar algumas dúvidas, deixa os comentários aí, fazendo as suas perguntas. Eu te convido também para participar das minhas lives que acontecem pelo Instagram, todo domingo às 9 horas da manhã.